galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Brasil não para, o mundo também não, e nós menos ainda. E gente, nos últimos dias, muito tem se comentado sobre o que se passa na Venezuela, todos absurdos. Hoje, a gente ainda vai comentar mais um pouquinho, e acho que pela primeira vez em minha vida, pude concordar um pouco com a Eliane Cantanhede. A gente vai falar sobre isso lá nas tantas, só que a gente tá vendo toda aquela confusão, tudo que tá acontecendo. Você até vê um jornalista ou outro se fingindo, né, assim, meu Deus, preocupado com o que o povo está sofrendo, e muitas vezes se esquecem do que está acontecendo no nosso quintal, no próprio Brasil. Algumas coisas extremamente complicadas que mostram que a nossa democracia não está funcionando como ela deveria. E eu quero começar o vídeo falando sobre isso, falar sobre alguns casos. A turma do 8 de janeiro. O Verdivaldo postou uma nota muito interessante que eu fiquei numa única dúvida se eu fiquei mais interessado no que ele escreveu ou nos comentários da Folha de São Paulo, que eu acho que eles mostram muito bem o que passa no Brasil hoje dentro da esquerda e o que se tornou a esquerda e todo o ódio que eles possuem contra os conservadores. Vamos comentar sobre isso, comentar sobre outros assuntos, falar até algo aí que aconteceu, envolve a PGR e o Nicolas, e isso vai nos conectar ao tema do Maduro. Uma coisa que a esquerda não pode reclamar, mas não pode dar nenhum chilique, porque se o Maduro foi penalizado, foi graças ao que a esquerda defende, o que a esquerda prega e o que a esquerda comemora. Aí a gente vai falar mais algumas coisinhas depois. O assunto mais polêmico do vídeo de hoje, eleições. O dia de ontem foi cheio, agenda de Bolsonaro, agenda de outros políticos, falar de algumas confusões nas redes sociais e por fim, se der tempo, mas acho que não vai dar, algumas coisas que envolvem aí Bolsonaro versus o Dilma. Mas vamos lá. Começando o vídeo, não vamos falar ainda sobre a Venezuela, por mais que seja um comentário sobre a Venezuela. Olha que engraçado. Breno Altman, grande bastião do jornalismo de esquerda no Brasil, fez um tweet ontem falando o seguinte: para se combater o motim golpista de 2023, no Brasil prendeu-se mais de 1.200 pessoas, muitas delas condenadas a longas penas. Para enfrentar o golpismo na Venezuela, há praticamente o mesmo número de presos desde 29 de julho. Por que aqui seria uma democracia e lá uma ditadura? Pois é. É porque, Breno, o problema é que aqui não há democracia. Rapaz, você solucionou a charada. Breno Altman solucionou. O Brasil é igual a Venezuela. É isso que tá acontecendo. Não é que lá não é ditadura, é que o que aconteceu no Brasil é um negócio que muita gente se questiona. Você vê. Se lembra da Dona Fátima? Não tem nenhuma simpatia pra ela nem nada. Agora, 17 anos de prisão. Eu acho muito. Não sou um operador de direito, não sou especialista, mas eu acho muito. Me perdoa, eu acho muito. Em seu voto, né, o ministro lá considerou a idosa culpada pelos crimes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tá? Golpe de Estado. Esse eu já acho... Assim, o primeiro eu até entenderia. Não, invadiu lá os prédios. Agora, assim, golpe tem que ter algumas componentes a mais. Mas tudo bem, dano qualificado, ok, teve realmente dano ao patrimônio público, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa com ferramentas. Pelo que a gente acompanhou no dia 8, né, no pós, eu acho também 17 anos é complicado. Complicado. Só que mais complicado ainda é o caso do Felipe Martins. Esse daí, olha, você pede pra alguém te explicar, alguém que tenta dar trabalho. Você vê que nem a PGR... Na verdade, vamos reformular. É um delicado. Vamos reformular. Você vê que até a PGR pediu mais de uma vez, né, para que o Felipe Martins seja solto. Ela teve esse entendimento nos últimos dias aí de novo. Eu acho que o Felipe Martins deveria ser solto, né? Acho que até o momento dá para falar de forma segura. Acho que foi esse o tempo que eu usei de forma segura. Que o Felipe Martins, ele ficou no Brasil no final de 2022. E o cara tá preso basicamente há mais de 4 meses. Mas enfim. Verdivaldo, ex-assessor de Bolsonaro, está preso com base em alegação falsa.
Manchete pesada. Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais de Jair Bolsonaro, está preso desde 8 de fevereiro. Opa, então me perdoa, eu falei mais de 4 meses. Vamos consertar. Eu teria que falar mais de 5 meses, ou, para ser mais preciso, quase 6 meses. Sua prisão preventiva foi decretada pelo ministro. Felipe Martins permanece preso há quase 6 meses, apesar de nunca ter sido condenado por qualquer crime, nem sequer acusado. Preso, sem condenação e sem acusação. Pouco depois da ordem do ministro, a PGR, que inicialmente havia defendido a prisão, se manifestou favoravelmente à liberação do Felipe. Em um parecer, no início de março, o órgão admitiu que a alegação central, na ordem do ministro, havia sido amplamente refutada. A PGR recomendou novamente, nesta semana, que Martins seja libertado porque não há indicativos de que ele tenha tentado fugir do país, justificativa original para sua prisão. O princípio de que um cidadão só pode ser preso depois que se prove, em um julgamento justo, existem controvérsias, que cometeu algum crime, é fundamental para qualquer sociedade livre. Essa é a premissa que fundamentou as reportagens da Vaza Jato no Intercept e a mesma que levou o Supremo a anular as condenações de Lula por Sérgio Moro. E eu achei interessante a lógica que o Glenn vai seguir. Ele pega o caso do Lula para mostrar, olha, com Lula, olha o que foi feito, olha os argumentos de vocês, olha a postura de vocês, olha agora o que está sendo feito contra o Felipe Martins e contra algumas pessoas da direita. É sério que a gente vai seguir por esse caminho? A prisão sem julgamento justo é um dos atos mais graves que um Estado pode cometer. Existem circunstâncias muito restritas e raras em que isso pode ocorrer. A prisão preventiva é uma medida de caráter excepcional e se justifica apenas para prevenir situações que podem colocar em risco um resultado judicial justo. Por exemplo, quando um acusado pode obstruir uma investigação ou apresenta grande risco de fugir do país. Que, pelo menos essa questão de fugir, o Felipe Martins não fugiu. Uma das críticas mais comuns à Lava Jato foi justamente que Sérgio Fernando Moro expandiu radicalmente o uso das prisões preventivas, impondo, antes de qualquer julgamento, muitos meses de cárcere a diversos acusados. O ex-juiz buscava coagir os presos a fazer delações ou outros objetivos políticos ilegítimos. Essa queixa foi feita pelo ministro Gilmar Mendes, bem como por muitos especialistas jurídicos. Ironicamente, o ministro que pediu a prisão do Felipe Martins, tanto no caso do Felipe Martins quanto mais amplamente outros casos, ele tem recorrido a um instrumento jurídico que se popularizou durante o auge da Lava Jato e foi alvo de contestações pelos integrantes do Supremo, as extensas prisões preventivas. No caso de Felipe Martins, o ministro justificou a prisão com base na alegação de que o ex-assessor havia deixado o Brasil a bordo do avião presidencial no dia 30 de dezembro de 2022, rumo a Orlando, nos Estados Unidos. Aí, vou até te explicar o que vai vir. O Verdivaldo, você vê, olha a estrutura que ele começou. Ele começa contando o caso, começa quando aconteceu a prisão, começa já te dando informação que, olha, a PGR pediu a sua soltura. Ele não explica os pormenores. Ele fala na manchete que, com base numa alegação falsa. Aí ele usa o argumento do Lula. E aí ele agora vai começar a fazer toda uma retrospectiva, explicando por que ele foi preso. E vai trazendo, ó, aí aconteceu isso, depois foi provado isso, aquilo outro, etc, tudo mais. E aí você deve conseguir imaginar que a maior parte das pessoas que assinam o jornal Folha de São Paulo, chuto eu que 90% para cima são pessoas mais de esquerda para valer. Pessoas que lá atrás já reclamavam da própria questão da Lava Jato, que estava sendo feito, do Moro, e que eu acho que o Verdivaldo ele está usando de argumentos bem simples, que qualquer ser humano comum consegue entender, não precisa ser um grande operador de direito, e ele ainda está pegando o caso da Lava Jato. E você sabe, quando eu estou explicando assim é porque lá na frente eu vou voltar a isso. Então vai fazer sentido lá na frente. Veja os pormenores. Eu fiz questão de trazer essa matéria inteira. Mas vamos lá. Em outubro de 2023,
Um colunista do Metrópolis, quem será? Afirmou equivocadamente que Felipe Martins deixou Brasília, foi a Orlando 2022 e evaporou. Essa palavrinha, o evaporou, é complicada, porque dá a dizer que ele está fugindo da justiça. É uma palavra muito pesada. Quem escreveu isso foi o Guilherme Amado. E eu não entendo porque o Verdivaldo não cita nominalmente o Verdivaldo na sua matéria, sendo que ele citou no Twitter. Talvez sejam regras internas da Folha de São Paulo. Essa alegação do colunista foi citada pela Polícia Federal e usada pelo ministro para concluir que Felipe Martins apresentava risco de fuga. No entanto, ficou claro desde o início que essa afirmação era completamente falsa. Por essa razão, o Metrópolis finalmente inseriu em junho uma grande e longa correção em seu artigo original, admitindo que sua alegação central era improcedente. A correção publicada no site reconhece que Martins forneceu informação ao Supremo que mostrava que ele estava no Brasil naquela data. Mas, depois do evaporou, o senhor Guilherme foi quem apresentou aquele documento, né, lá do Borders, né, tipo da alfândega, que não prova que a pessoa realmente foi e tem no rodapé falando que esse documento não tem valor legal. Isso não foi um mal-entendido. Desculpa, isso não foi um mal-entendido complexo. Está inequivocamente claro que Felipe Martins não evaporou nem deixou o Brasil no avião presidencial com Bolsonaro, como o ministro alegou. Ele esteve no Brasil o tempo todo. Aí vem. A Latam confirmou que Felipe Martins viajou a Curitiba em voo da empresa em 31 de dezembro de 2022. 2. Recibos do iFood e da Uber atestam a presença de Martins no Brasil durante o período. 3. Como foi reportado pela Folha, dados de geolocalização do telefone celular de Felipe Martins mostram que o aparelho estava no Brasil no período entre 30 de dezembro de 2022 e 9 de janeiro de 2023. Tudo bonitinho. E aí, em janeiro de 2023, o governo Lula respondeu a um pedido de acesso à informação. Olha só, o Verdivaldo está falando para os petistas que assinam a Folha de São Paulo que o governo Lula, através da Lei de Acesso à Informação, a LAI, ele divulgou a lista de quem estava no voo que levou Bolsonaro para os Estados Unidos e, pasmem, a resposta oficial inclui 10 nomes, além de Bolsonaro e sua esposa Michele, e o Felipe Martins não está listado. Esses argumentos são muito simples de entender. Qualquer pessoa entende. Foi esse conjunto de evidências que levou a PGR a recomendar 2 vezes a libertação do Felipe. Aparentemente, aí quem diz é o Verdivaldo. Segundo o Verdivaldo, o ministro, aparentemente ansioso para manter Martins preso sob condições duras, ignorou todas essas evidências e em maio rejeitou um pedido de soltura do ex-assessor. Com o surgimento de ainda mais evidências, a PGR novamente se manifestou pela libertação de Martins nessa semana. Fez isso nas palavras do procurador-geral para reforçar o pedido de soltura de Martins, porque não há indicativos de que o réu tenha tentado fugir do Brasil no final de 2022. E no mês retrasado, em junho, foi em junho, eu acho. Não, foi mês passado, agora em julho, teve aquela matéria do Wall Street Journal que comenta sobre o caso lá dos Estados Unidos, aquela ficha que inclusive foi feita com um passaporte do Felipe Martins que havia sido roubado. Inclusive, apresentamos depois, né? Saiu no Poder 360, a gente primeiro comentou sobre essa nota. Não sei se por causa da repercussão dessa nota, aí saiu no Brasil a nota por 360 mostrando o boletim de ocorrência que o Felipe Martins fez na época, falando, meu passaporte foi extraviado. Mas tudo bem. Coisas estranhas. O próprio Wall Street Journal se questiona, né? Rapaz, tem umas coisas estranhas acontecendo aqui nos Estados Unidos. Aí, diante de tudo isso aqui que vocês viram, e vocês conhecem esse caso, eu acho que muito bem, porque toda a direita comenta sobre isso daqui, e não vou nem ficar pegando o pé da justiça, porque a própria imprensa, né, talvez possa ter levado a justiça ao erro. Alguns colunistas, alguns jornalistas irresponsáveis que falam que pessoas evaporaram. Aí você vê, ainda tem esse final aqui. Assim como ocorre com todos os cidadãos, Felipe Martins deve ser punido se for provado
em julgamento justo que ele cometeu algum crime, mas ele nunca foi acusado de ter cometido crimes, muito menos condenado por eles. Está claro há muito tempo que a base para a ordem de prisão do Felipe Martins, antes do julgamento, é falsa. Martins está há quase 6 meses na prisão, com base em uma alegação falsa. Já passou da hora dele ser libertado. Aí vem os petistas que assinam a Folha de São Paulo. Você só pode deixar um comentário se você for um assinante. Veja só. O jornalista gringo precisa decidir de que lado está? Denunciava a Lava Jato fraudulenta e agora defende bolsonaristas? Quem faz parte do governo golpista anterior com certeza santo não é? Todos os argumentos foram explicados. A pessoa pode não ser santa, José Ricardo da Silva Souza, mas para a pessoa estar presa, você tem que ter algum argumento. Então, acusa a pessoa de um crime, julga, dá o direito de defender, aí você prende. Você tem que escolher de que lado você está. O Glenn, ele não pode estar do lado da verdade. É engraçado. A fraudulenta Lava Jato. Cara, olha só, o que está sendo apontado e o que foi apontado ao longo do tempo não é que a corrupção não existiu. O que foi questionado ao longo dos anos foram os métodos, os caminhos utilizados por alguns operadores do direito para chegar a alguns resultados. Isso é o petismo. Isso é o que se chama no Brasil de ser esquerda. José Padilha Siqueira Neto. Ele não tem advogado, Glenn? Se apresenta. A matéria do Verdivaldo mostra que foi pedido a soltura. E tudo que está sendo ali colocado foi apresentado pelos advogados. A pessoa, ela não quer raciocinar. É puro ódio. Isso, no Brasil, é o que é chamado de esquerda. Regina Maria Souza, até tu, Brutus. Não entendi. Sérgio Siqueira, um racista, bandido. Merece coisa melhor? Mas como assim, cara? Então, se você acha que ele é isso, então, pelo amor de Deus, então, assim, então vamos julgá-lo por esse crime. Se ele for, você bota na cadeia por esse crime. Mas ele tá na cadeia pelo quê? No Brasil, isso daqui é o que se chama de esquerda. No Brasil, são essas as pessoas que apoiam Lula. Se você for pegar, por exemplo, esses prints, para bater esse print, mostrar para as pessoas que você conhece, falar, você acha que isso aqui é normal? Você, aí chega assim para sua pessoa e fala, cara, tu deve ter aquele teu amigo que é meio, não liga pra política. Aquela pessoa talvez seja até de esquerda, falou, cara, tu convive comigo, eu sou chato. Tu vê até que eu sou chato. Agora, tu acha que isso daqui não é o verdadeiro ódio que a esquerda diz combater? Não é um negócio assim meio cego? Tu pode voltar no vídeo, bater uns prints, mostra pra pessoa. Tá toda destacadinha a matéria. André Lemes. Ainda bem que Davi Miranda não está aqui para ver o que esse rapaz se tornou. Rapaz, isso é baixo. Você usar o companheiro do Glenn, que faleceu, você vai usar contra ele? Passador de pano para supremacia. Mas como assim? O Glenn só tá trazendo fatos. A verdade incomoda tanto assim? Se é com uma pessoa que você não gosta, você tem que mentir? Ou você tem que abandonar? Choca, mas não surpreende. Interessante, qual o seu número de inscrição no AB? Pergunta o Flávio Silva. Edson, sobrenome muito difícil. Os recibos do iFood e do Uber só demonstram que um dos celulares dele estava aqui, pronto. Ele deixou o celular aqui pagando para os outros comer Uber no lugar dele. E a passagem de avião da Latam, filho? Gente, vocês querem me fazer acreditar que uma pessoa fraudou um embarque no avião? Porque pra você pegar um voo doméstico, você tem que apresentar algum documento oficial na hora do embarque. Então, assim, alguém, assim, além do celular, você ainda criou uma identidade falsa pra alguém se passar pelo Felipe Martins? Se ele realmente estivesse no Brasil, bastava mostrar as câmeras de segurança da residência dele ou de qualquer um dos lugares que ele disse estar. Então, peraí. Então, assim, quem tem que provar que ele estava no Brasil é ele? E não a justiça? Esse indivíduo é autor da minuta do golpe, um dos mentores intelectuais dos atos do 8 de janeiro, fora da prisão, pode atrapalhar as investigações que levam a Bolsonaro?
Glenn leva pra tua casa? Na cadeia, ele não faz gestos preconceituosos? O país está melhor com ele preso sem anistia? Esse gesto só foi problematizado por conta da imprensa e, em especial, a Globo. Isso é o que a Globo faz no Brasil. Se Felipe Martins está preso, a Rede Globo tem participação. Não o Guilherme Amado sozinho, não. É a Rede Globo. Eu penso que a prisão, no caso, vertente é justa e não abusiva. Deve ser atingir, né? Para todo político ou assessor parlamentar que exalte por gestos, de forma sarcástica, qualquer lembrança, alusão ou referência. Quem assiste o vídeo vê o Felipe Martins, talvez nem sabe que tá sendo gravado, tá assim atrás, tá assim, ó. Ele vai lá e ajeita. Quem foi que garantiu que era um gesto isso? A imprensa. A Globo tem participação nisso aqui. Verdivaldo, como sempre erra o ponto. Pode ser que haja abuso, pode ser que a prisão por esse motivo seja exagerada, mas cadê a análise de que Felipe Martins é aquele que fez gestos no Senado, que redigiu e corrigiu as minutas, né, que articulou com os militares, que fez até a bula do negócio lá, sem essa faceta análise incompleta? Não, irmão. Não fica incompleta, não. Você tem que analisar a prisão da pessoa pelos autos que levaram à sua prisão. Você está condenando a pessoa sem julgamento. Isso é o que no Brasil é chamada de esquerda. Isso daqui é que a Rede Globo, todo santo dia, tenta te falar que são as pessoas democráticas. E quem concorda com Glenn são as pessoas que têm que estar presas. São os golpistas. Isso é o que a Globo conta todos os dias. Todos os dias. Você já viu a Rede Globo tratar esse assunto? Você já viu o William Bonner levar isso daqui no Jornal Nacional? Qualquer pessoa em sã consciência devia pegar isso daqui e se questionar. Sabe? Qualquer pessoa que não acompanha a política, se um dia for apresentado com um assunto como esse, perguntar por que isso aqui não passa no Jornal Nacional? Se uma pessoa tão próxima a Bolsonaro sendo investigada no caso mais importante do país, porque a Globo dá total atenção para esse caso. Toda coisa nova a Globo fala, né? A Globo, inclusive, até inventa fake news. Talvez a maior fake news do ano ainda seja o computador da BIM com Carlos Bolsonaro inventada pela Daniela Lima. Talvez ainda seja a maior fake news do ano. Não sei se teve outra maior. Não consigo lembrar. Disseminador de ódio, cadeia, pronto. Cadeia! Sem julgamento. Isso é o que se chama de esquerda no Brasil. A ditadura que essa turma de extrema-direita queria implantar, com certeza você não estaria escrevendo esse artigo, pronto. Esse vive, eu não sei que o planeta, deve ser o planeta do Lula. Danilo Gomes, o notório, né, preconceituoso, está preso por incitar atos antidemocráticos e articulação de golpe. Não, cara, ele está preso pela alegação que ele poderia ter fugido do país. É por isso que ele está preso. Você tem que se ater ao que está no papel. Essa questão de estar ou não no Brasil é um detalhe. Não, não é um detalhe. Não é. Isso daqui é o que é esquerda. Tem que ser duro e inflexível com o arruaceiro golpista e também com seus admiradores e seguidores que se use cada vírgula da lei para punir essa turma. Não tem julgamento, é só punição. Você é culpado até que você pague por todos os seus crimes e fique preso para sempre. Não tem chance de você ser inocente. Este sujeito é sim nocivo à sociedade e se não cometeu qualquer crime, ajudou na tentativa de se concretizar o mais grave: destruição da democracia e implantação de uma ditadura de extrema-direita. Alguma ditadura foi implementada? Será que se você prender uma pessoa sem crime, você não está destruindo a democracia? Olha como tá a mente dessas pessoas. O cara tá falando da destruição da democracia. A democracia, para existir, você tem que ter, né, uma justiça, um sistema justo. Ele defende a destruição do sistema justo em prol da democracia? É um louco. Tenha santa paciência, Glenn. O cara é um meliante e você deve defendê-lo? E para terminar, Francisco Carlos Baltazar. Penso que se for verdadeiro tudo que o jornalista está dizendo nessa matéria, o tal assessor deve ser solto imediatamente. Se for... Não deve. É fake news. Fake news do Verdivaldo. Mas sinto o cheiro de coisa errada. O ministro não ia deixar esse cidadão preso todo esse tempo, com base numa informação de jornal já desmentida. Acho que o senhor Glenn e esta folha estão cometendo um imperdoável erro jornalístico ao não ouvir diretamente o ministro ou a sua assessoria. Errado é a PGR que pense igual o Verdivaldo.
errado é a PGR. Caiu na fake news do Glenn. Rapaz, que loucura, gente. Isso é o que a esquerda. Isso é o que a esquerda tá lá na Folha de São Paulo, registrado pro Brasil ver. A Folha tem que colocar até um detalhe, ó. Os comentários aqui dos assinantes, a Folha não tem nada a ver com isso. Essa criminalização, ela não acontece à toa. Isso aqui é um processo diário. A mesma coisa que acontece na Venezuela. Essa geração de medo na sociedade, a criminalização de um lado, a extrema-direita, dia sim, dia também, dia sim, dia também. Isso daqui é que os jornalistas fazem. Os jornalistas do consórcio, quando mentem compulsivamente, dia sim, dia também, sobre os conservadores. Mas, infelizmente, esse tipo de informação fica restrita à internet. E por isso que eles querem censurar as redes. Aí, continuando, tivemos outro caso que a esquerda também não liga, porque é contra o inimigo deles, e para a esquerda é isso. Ou você serve a eles, ou você tem que ser destruído. Aí vem o Estadão para... Ah, não, desculpa. Já achei que era essa daqui, ó. A gente chega lá. Aqui é só mais uma coisa do Felipe Martins. Celular se torna crucial para possível soltura de Felipe Martins. Então, de Martins ocorreu depois não me aparecer na lista de passageiros, né? Aparecer como? Como é que apareceu, hein? Como foi? Ninguém comenta, é engraçado isso. Quando o jornalismo erra, todo mundo passa pano. Mas enfim, aí vamos lá. O direito de ofender políticos. A PGR denunciou o deputado Nicolas por crime contra a honra do Lula. Em discurso na ONU, o Nicolas disse que Lula é um ladrão que deveria estar na prisão. Ferreira pode ser um demagogo, mas é um demagogo com imunidade parlamentar. Reza o artigo 53 da Constituição, que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Quaisquer, sem adversativas, restrições ou qualificações. Não bastasse a prerrogativa parlamentar, a denúncia agride a liberdade de expressão mesmo de cidadãos comuns. Críticas ácidas, agressivas ou hiperbólicas e mesmo impropérios e xingamentos são parte do debate público. Autores de livros como Honoráveis Bandidos, sobre a gestão Sarney, ou O País dos Petralhas, sobre as gestões petistas, nunca foram condenados ou censurados. O hoje vice-presidente Geraldo Alckmin já disse que Lula desejava voltar à cena do crime. E ministros do Supremo falaram em quadrilha a propósito da corrupção em gestões do PT. O direito à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas e condenáveis. E quem disse isso foi... Isso foi dito no voto na Suprema Corte de 2018 por ninguém mais, ninguém menos que o grande ministro. Aquele lá. Enfatizando que a crítica à pessoa pública, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer quanto ao seu concreto exercício as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade, pois em tal contexto a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica. Por óbvio, essa excludente não é absoluta. Aí você vê, o Estadão até comenta sobre o Daniel Silveira. O ex-deputado Daniel Silveira foi condenado à prisão, mas não por proferir opiniões, palavras e votos, e sim por tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e coação no curso do processo. Políticos podem ser vítimas de calúnia. Seria o caso, por exemplo, de alguém que acuse Lula a ser o mandante por trás do caso do Celso Daniel. Mas acusações genéricas são, para usar a linguagem popular, parte do jogo. Lula, mesmo quando não tinha mandato, acusou e ainda acusa Bolsonaro de ser um gênio. Vocês do Estadão contribuíram com isso. Ele e seus bate-paus correram o mundo acusando o ex-presidente Michel Temer de um golpe de Estado com o parlamento sob a cumplicidade de um judiciário cooptado pelas elites e pelos pérfidos estadunidenses. Será que a PGR vai se valer do mesmo rigor contra acusações de crimes muito mais graves ou o zelo é seletivo? Quando a esquerda pode tudo. Quando é de direita, irmão, a sua vida tá complicada. Como que alguém no Brasil... É porque acho que as pessoas não procuram se informar. Porque até lendo o que sai na imprensa, você consegue ver que o que se chama de esquerda
É um grupo que só serve para destruir o amiguinho. Mas vamos falar do Maduro. Elon Musk manda suspender a conta da presidência da Venezuela na plataforma X. Ah, censura, olha as Big Techs, olha o que estão fazendo, isso aqui é um perigo. Calma, calma. Eu até fiz um tweet com isso. Ó. Bom dia, petistas. Vocês que celebraram o banimento de Trump das redes sociais têm que enfiar o rabinho entre as pernas e ficar calados sobre isso aqui. Vocês criaram um precedente, agora aguenta. Isso aqui é obra de vocês. Ah, mas não foi o petista que baniram o Trump. É os petistas dos Estados Unidos. O petismo já virou um tipo de comportamento que você consegue identificar em diversos países. É a chamada esquerda, seja no Brasil, seja no mundo. Hélio Gaspari, um jornalista de esquerda, na mesma Folha de São Paulo. É isso daqui que os leitores da Folha gostam. O ultimato dos Estados Unidos a Maduro contém hipocrisia protegida pela amnésia. Olha o subtítulo. O venezuelano mente, mas Trump mente muito mais. Rapaz. Trump ficou 4 anos na Casa Branca, perdeu a eleição, disse que roubaram-lhe a vitória. Tentou usar o vice para melar a proclamação do resultado e estimulou uma marcha sobre o Capitólio que resultou numa selvagem invasão. Tá. Maduro mente, mas Trump mente muito mais. Na eleição de novembro ele poderá voltar à presidência dos Estados Unidos. Pronto. Rapaz, tá vendo aí, né, gente? Trump pior que Maduro. Trump é pior que Maduro. São esses jornalistas aqui que moldam a opinião daquelas pessoas que comentaram na nota sobre Felipe Martins. Aqui é opinião. O que o Glenn tá fazendo é uma análise de fatos. Uma análise é uma coisa. Isso aqui é opinião. O que o Glenn tá fazendo não é uma matéria de opinião, é uma análise. Mas o petista não sabe diferenciar essas coisas. Europeus cobram de Maduro transparência, mas evitam chancelar a oposição. As principais economias da Europa, Jamilzão, né? Se unem para cobrar Maduro, adotar transparência total. Vamos cobrar, isso aí. Mas não seguem a linha dos Estados Unidos de reconhecer a vitória da oposição. O grupo ainda quer garantias de que o Maduro vai respeitar o direito de protesto e reunião pacífica do povo. O Maduro vai dar muitas garantias para vocês. O direito de todos os venezuelanos, em particular dos líderes políticos, devem ser respeitados durante esse processo. Condenamos veementemente qualquer prisão ou ameaça contra eles. Pronto, fizeram a nota de repúdio. Agora o Maduro cai. Nos últimos dias, a ONU tem alertado sobre as indicações de que a máquina de repressão do Maduro voltou a ser implementada. Nossa. Obrigado, ONU. O que seria do ser humano sem a ONU? O que seria do ser humano sem a ONU? Nossa, obrigado por nos alertar. Ninguém tinha percebido. E aí chegou o dia. Olha, eu acho que se tem um jornalista nesse Brasil que eu nunca concordei na vida, foi a tia do disjuntor. Hoje parece que ela ligou o disjuntor do cérebro dela. Eliane Cantanhede. Lula trai um tsunami de críticas por um maluco, quer dizer, Maduro, sem luz no fim do túnel. Não tem o que criticar nessa manchete. Crise gigantesca, com todas as estratégias dando com os burros na água, ameaçar bater de frente ou, ao contrário, manter o diálogo. Também concordo com o subtítulo. O que é que está acontecendo comigo? Enfim, nenhuma estratégia está funcionando. Não há luz no fim do túnel tenebroso da Venezuela. E Maduro, isolado e alucinado, é como um grande problema, né? E está perto aí de ser um massacre contra a oposição. Assim como sanções, condenações, pressões internacionais, inclusive notas inócuas da ONU. Porque isso é que a ONU, inócuas, só serve para avançar com a agenda woke. Agenda 2030 e criminalizar países que não adotam a agenda verde. Mas enfim, com tudo isso aí, sanção, condenação, nota inócua, não deram em nada na Rússia, lá no Oriente, nada. Ela cita o Putin e Netanyahu. Faz o que bem entende. Também não terão efeito nenhum no caos venezuelano. E realmente não vai ter. A Venezuela já tinha sanção antes. Vai fazer o quê? Mais sanção? Não vai mudar nada. Nota de repúdio? Não vai mudar nada. Insanos não tem limite. E quanto mais encapsulados, mais livres para destruir. Do outro lado, do que adianta manter o diálogo? Nenhum também. Só para mostrar que você é amigo.
Argentina e Peru, outros 5 países, bateram de frente com Maduro, mas com isso só conseguiram a expulsão de seus diplomatas, deixando ao relento seus nacionais, seus interesses no país, e os opositores de Maduro que haviam obrigado. Agora, Estados Unidos, Uruguai, novamente Argentina, reconhece a óbvia vitória de González, assim como ocorreu com Guaidó em 2021. Ok, e daí? E daí? Reconheceu a vitória. E daí? São ações sem consequência para atrair aplausos internos. E o Brasil? Depois da sucessão de erros graves do Lula, o Brasil aliou-se ao México e Colômbia para manter o diálogo com a ditadura venezuelana e o sonho de chamar Maduro a razão. Pelo menos o aplauso interno é melhor, né? Do que você ajudar a manter o regime do jeito que está. É legítimo, mas uma estratégia tão inútil como as demais, apenas mais desgastante. Já no dia seguinte, Maduro invadiu os escritórios da oposição. Há diálogo possível? O impasse é geral e, no Brasil, Lula atrai um tsunami de críticas internas por um maluco, quer dizer, o Maduro, que desdenha do esforço e não quer soluções. Que conflito. Emburrado, Lula agora se recusa a atender telefonemas. Tarde demais. O Brasil mediou o acordo de Barbados, pelo qual os Estados Unidos retirariam as sanções em troca de eleições transparentes. Maduro assinou o acordo e fez um mundo de bobo. Opositores presos, impedidos de concorrer e depois a declaração de vitória sem atas e provas. Um assinte. Exigir as atas foi prudente no início, mas Maduro não vai mostrar as atas que confirmam sua derrota e não se pode esperar nada da justiça servir a democracia de Maduro. A crise é gigantesca, com as estratégias todas dando com os burros na água, ameaçar bater de frente ou ao contrário manter diálogo. Chanceler do Brasil, Colômbia e México ficaram de apresentar um cardápio de opções na segunda, depois das manifestações de oposição e chavismo no sábado, com o exército nas ruas, em que tudo poderia acontecer. Mas o que esse cardápio pode incluir? Ninguém em nenhum país sabe o que fazer. Os opositores de uma coragem impressionante estão entregues à própria sorte ou ao Maduro enlouquecido, trancados numa arena com a fera pronta para uma grande confusão. Isso é a realidade da Venezuela, por mais dura que seja. E aí agora? Eu acho que esse texto da Eliane Cantanhede, ele tinha que ter mais alguns parágrafos para falar o seguinte: temos que olhar para o que está acontecendo para a Venezuela para tentar evitar que o mesmo aconteça com o Brasil. Talvez o Brasil esteja até pior em alguns cenários. Para tentar evitar. Porque a eleição do Lula é o caminho para se chegar aqui. O Maduro não chegou onde ele chegou do dia para a noite. Antes do Maduro, teve o Chaves. Antes do Maduro de 2024, teve o Maduro de 2013. Então, assim, foi todo um processo com apoio da imprensa. Aí tá aí agora. Aí, o que devia ter era um exame de autocrítica. Porque o próprio governo Lula segue apoiando Maduro. Como seguiu apoiando Cuba. Que tem participação no ocorrido, né? As esquerdas latino-americanas, a turma do Foro de São Paulo. Até quando vão falar que isso é maluquice? Se bem que Foro de São Paulo agora até já é algo que a imprensa confirma que existe, né? Teve a reunião no passado no Brasil, né? Todo mundo, a imprensa noticiou. Né? Agora deixou ser teoria da conspiração. Você acha que o Maduro vai cair? O Putin acha que não. O Putin até chamou o Maduro para a cúpula dos BRICS em outubro na Rússia. E aí? Você vê, ó, o BRICS. O BRICS é um grupo economicamente gigantesco. Mais da metade do PIB do mundo hoje está no BRICS. Não adianta você ficar de fora do BRICS. O problema é que, qual o papel do Brasil no BRICS? Nada. Qual o papel do Brasil na ONU? Nenhum. Qual o papel do Brasil no G20? Seguir as ordens internacionais. O projeto que o Haddad protocolo está achando dos mais ricos foi por um francês ligado a ONG Oxfam, que é quem criou essa agenda, ligado no final do dia com os Rockefeller, com Soros, Fundação Ford, a turma de sempre. Aí querem te vender, não porque o Brasil voltou, não porque agora o Brasil passou a ser respeitado. Eu não ia falar, nem vou falar o que ia falar. Gente, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Até quando vai ficar nessa maluquice, sabe? Até quando? Assim, eu fico me perguntando, você olha pro Brasil, olha pro governo Lula, olha pra tudo que tá acontecendo. Quais são os ganhos? Ganhos. BRICS, o B de Brasil. Não tem nenhuma interferência, nenhuma utilidade, sabe? O que te ganha com isso? Ficar de fora também não resolve nada, mas tá lá a primeira letra. Ele não consegue ganhar nada. Porque tudo o que acontece no Brasil é sempre
um olhar mesquinho, um olhar ególatra, um olhar que é sempre assim: o que precisamos fazer para continuarmos no poder? Não existe um projeto nacional, não existe nada, nada. Da mesma forma que a oposição lá está entregue à própria sorte, o povo no Brasil, né, com salvas exceções de alguns políticos que são minorias no Brasil. Você tem talvez hoje na Câmara uns 20% mais à direita, que ainda tem. Beleza, vamos botar. Estão um pouco mais preocupados, o resto não tá nem pra nada. O famoso centrão, junto com a esquerda. Aí, olha isso aqui. Aqueles ensinamentos pra gente acordar, e vai dar tempo de fazer a eleição, porque pra gente evitar que a mesma coisa ocorra no Brasil. Nos últimos dias comentei com vocês as complexidades da política venezuelana, mostrando que a coisa não é tão simples. Falamos um pouco até da Maria Corina, relembrando as coisas dela do passado. Mas enfim, ó, aparece aqui o senhor Henrique Capriles. Ele já fez o papel, desempenhou o papel de líder da oposição em tempos atrás. Em tese ganhou a eleição em 2012, não sei porque não assumiu, mas tudo bem. Aí o Capriles ontem se dedicou a fazer um longo tweet, um texto explicativo, falando que o Maduro agora tá demais. Que o Maduro agora abandonou até os ideais do Hugo Chávez. Não, porque o Chávez, ele dá a entender que o Chávez ainda tinha uma parcela de preocupação social, ainda tinha um pouquinho de algo bom no coração do Hugo Chávez. Um pouquinho. Aí o Leonardo Coutinho, que tem um livro, né, explicando a situação na Venezuela, ele fala o seguinte: essa é uma das coisas mais vergonhosas, indignas de ser chamado de oposição na Venezuela. Tentar separar Chávez de Maduro, ignorando que o atual ditador é um subproduto do seu antecessor, é um erro capital. Mas será que é um erro ou é de propósito? Legitima o chavismo e, consequentemente, a tragédia na Venezuela. Não é inteligente pensar que se pode ganhar apoio dos membros do regime com a teoria de que não há chavismo sem Chaves. Será que é um erro? Aí, depois que eu vi aquela entrevista do Eduardo Bittar no Pânico, na verdade, primeiro eu vi um vídeo dele, que um Eduardo Bolsonaro, a live, né, que a Tsuko postou. Aí eu fui assistir, eu vi que tava no Pânico, fui assistir também. Aí comecei a ver, aí eu falei, vou olhar se aquele Eduardo Bittar tem algum tweet sobre esse Capriles. Não é que tem tweet? Olha esse aqui de 2018. Pra não falar, ele já criticava o Capriles antes de ser moda. Em 10 de janeiro de 2019, Capriles expira. Você, Capriles, cedeu a sua cadeira para que Maduro pudesse suplantá-lo como presidente. Agora você diz descaradamente que vai lutar contra aqueles que nos alcançarão a liberdade? Você é parte do problema. Aí volta aqui no Leonardo Coutinho. Será que foi um erro? Será que é um erro esse tweet do Capriles ou é proposital? Não, mas relógio parado, né? Talvez o Eduardo Bittar foi relógio parado 2 vezes no dia certo. Pois bem, aqui é 2015. 2015, acho que nem era moda reclamar do Capriles. Na Venezuela, a direita nunca governará, disse o Capriles. Deixa até uma nota ali, ó. Ah, rapaz. Não, mas tá bom, veja bem. Não peçam a Capriles para calar a boca, deixe-o se expressar. Dessa forma, eles entendem mais facilmente do que se trata o jogo do sistema. Envelheceu bem esses tweets, Eduardo. Não conheço o Eduardo Bittar. Não faço a mínima ideia. Mas eu achei esse tweet muito interessante. 2022 agora. Por cada... 2022, 2 anos atrás. Período das eleições brasileiras. Para cada vez que venderam eleições e legitimaram o regime em diálogos, pactos ou acordos para evitar a liberdade, eles são os culpados. A lista é longa. Borges, Alupe, Capriles, Machado, tá falando da Coisa Machado, Lopes, Guaidó, Rosales, Solorzano, Guevara, Vecchio, Barbosa, etc. E aí, antes do segundo turno, ele compartilhou ali, ó, Fernando Henrique Cardoso, vote no Lula. Ele diz, ó, é por isso que eu não acredito no social-democrata. São os Caldeiras, os Carlos Andrés, os Ramos, Alupe, Capriles, Guaidó, Maria Corina, Leopoldo Lopes, todos aqueles da MUD da Venezuela que mantêm o chavismo no poder. Eles estendem o tapete vermelho para os comunistas. Se tem uma coisa que a Venezuela pode ensinar ao Brasil, é que a oposição, ela precisa
focar não só a tirar o Lula do poder, ela tem que focar muito nela mesma. Nela mesma. E focar nela mesma não necessariamente passa por só eleger pessoas da oposição. Vamos pegar, a gente vai falar de São Paulo. Boulos versus Datena. Boulos versus Pablo Marçal. Boulos versus Nunes. São as opções, estão na mesa? Qual que é o menos o Boulos? É isso aí, fazer o quê? Ah, se tem uma cidade que quer transformar, pronto, então vamos trabalhar para colocar. Isso é um caminho. Primeiro, não deixar que a esquerda mais autoritária e extremista chegue ao poder. Isso é um ponto. Segundo ponto, a oposição tem que trabalhar pensando no executivo, óbvio, os cargos de prefeitos, mas também tem que lembrar dos cargos de vereador. Vereadores. Gente, vereador é importante. Um vereador na cidade de São Paulo, ele tem assessores. São pessoas que vão poder se dedicar o dia inteiro para aprender a arte da política. Viver isso. Ela não vai precisar dividir a agenda dela de trabalho, família, etc, tudo mais, e ainda achar um tempinho para acompanhar o que se passa na política. Não, ela vai estar lá, em loco, aprendendo, mão na massa. E se Deus quiser, vem um vereador bacana, direita conservador, cresce, pega o assessor dele, aí o vereador sai de vereador, disputa deputado estadual. E aí o assessor dele, 2 assessores às vezes, vai lá, viram vereadores. E esses 2 vereadores agora, se um vereador antes tinha, sei lá, 15 assessores, eles viu 2 assessores, agora são 30 assessores. E vai crescendo. Outra coisa que a oposição tem que entender é ter uma agenda. Não só ser anti-Lula, como ser anti-Maduro, mas ter realmente uma agenda, um plano. Tanto um plano para derrotar a esquerda, quanto um plano para quando voltar. Para quando voltar não sair. E não sai por quê? Porque está sendo reeleito. Fazendo um bom trabalho. Nem com todas as mentiras da imprensa a direita consegue ser derrotada. E outras coisas que acontecem, né? Também a esquerda e a direita conseguem ser derrotada. Aí eu aproveitei que eu já tava olhando, eu vi ele mencionou a Maria Corina. Eu fui olhar se tinha mais portas da Maria Corina, não recentes. Essa daqui, ó, 11 de setembro de 2022. Não posso ser representado por Chaves, Maduro, Diosdado, Alupe, Guaidó, Maria Corina, enfim. Nenhum do sistema mude PSUV porque eu não sou socialista. A mudança que eu quero é desde a raiz. Voltando muito no tempo, ó, 2015. Maria Corina sabe o que acontece na MUD. Conhece os acordos com o regime e ainda assim omite comentários para não ficar fora do jogo. E isso daqui me parece muito o Brasil, mas muito Brasil, muito. Até voltar aqui não. Ainda assim omite comentários para não ficar fora do jogo. Ficar em silêncio para ser a direita permitida. Com um gancho nisso, vamos falar de eleições. A começar por essa. Zema e Calil, ex-adversários, se unem a ato de líder das pesquisas em Belo Horizonte. Questionado por jornalistas sobre como explicar os apoios ao eleitor de Belo Horizonte, Ultramonte afirmou que a aliança mostra que os dois querem o melhor para a capital. Isso é um exemplo para o Brasil? Zema e Calil se uniram porque eles pensam no melhor para Belo Horizonte. Rapaz, falar uma coisa dessa, era melhor ficar calado. Para mim, isso daqui é um atestado do que realmente está acontecendo, né? É que realmente não tem nenhuma preocupação com a capital, e sim com o seu próprio capital. Político, financeiro, não sei, mas o seu próprio capital. Seus próprios ganhos. É isso que está em jogo. Pelo que me consta, Rafael Globos ele é mineiro. Zema se unindo ao cara que lacrou Belo Horizonte não fica em casa. Mas Zema também fechou o estado, né? Menos a loja da família dele. Pelo menos é isso que saiu da imprensa na época. E deu as mãos ao Lula em 2022. Pois é. O Calil, o lançamento da candidatura dele, tem a fotona bonita com Lula no fundo, um negócio assim, bonito. Na moral, política é a arte de criar discórdia entre amigos e risada entre os poderosos. Sempre desconfie de quem se diz antipolítico. Os dois abaixo tinham o mesmo discurso. Secretários de Zema têm salários turbinados por jetons, mecanismo criticado por governador. Calma que eu vou comentar mais sobre o caso do Zema. Quero juntar. Aí se Bolsonaro. Calma que eu vou chegar em Bolsonaro, aí a gente volta. O pagamento vai na contramão do que Zema vem afirmando em entrevistas.
para justificar o aumento sancionado no ano passado de quase 250% no salário do seu secretariado. Na mesma ocasião, o governador elevou seu próprio salário em reajuste escalonado que chegará a 298% a partir do ano que vem. Liberalismo você vê por aqui. Olha o Estado mínimo aí do novo, ó. Olha o Estado mínimo. Lembrando que no passado, isso ninguém fala, os secretários de Minas tinham jetons, ganhavam muito mais do que o de hoje, inclusive. Isso não sai em jornal nenhum. Mas deu aumento aí, né? Ainda estão ganhando, né? Uns jetonzinhos, né? Até hoje. Aí o Carlos Bolsonaro comentou: veremos todos aqueles liberais exaltados e espumando pelos cantos da boca, ou só quando o sistema determina? Aí até já evoco o tweet sobre a Corina de 2015. Será que ela vai se omitir? Mas ela sabe de tudo. Vai se omitir? Vai se omitir? Fala, comenta sobre o assunto. Nada do ocorrido é novidade para ninguém de bom senso. Apenas entendamos a cada dia que há os permitidos e o porquê eu não e não sou eu e o porquê e não sou eu que o digo. Querem apenas juntos censurar a internet para que o teatro volte a ser como antes, sem que você possa formar uma opinião diferente das que eles impõem. Aqueles caras que falavam há anos que teriam que ter o apoio dos eleitores do Bozo, se descontando do Bozo, todos os dias fazendo escola. Contra toda essa raça, também em Belo Horizonte, desejo boa sorte a Bruno Engler. Bruno Engler, prefeito lá, candidato a prefeito, direita mesmo pra valer. Aí o Carlos fez mais 2 tweets. Calma que eu chego em Bolsonaro, né? Porque Bolsonaro também está apoiando o Centrão. Aos inocentes, apenas não se esqueçam que em São Paulo não há candidato de direita. E nenhum que tivesse tenha força contra o PT. É preciso tirar Boulos. Repito novamente. Onde estão as críticas contundentes dos liberais ao Partido Novo e ao seu sujeito apoiando com seu CPF um dos petistas de carteirinha contra uma pessoa de direita sabida por todos? Óbvio que elas não existem e mudam o foco dissimulando sem trazer a verdade dos fatos. Por onde a imprensa, né, anda, né, divulgando e fazendo um carnaval? Cadê essa imprensa também? Aí, para falar sobre isso, eu vou deixar... Eu já vou dar play já. Já vou dar play. Vocês devem ter visto esse vídeo aqui de Bolsonaro. Vamos jogar Bolsonaro na confusão também. Aí a gente fala de tudo mais. Vamos jogar. De tudo, Bolsonaro. Aqui. Olá, patriotas de todo o Brasil. Eu quero me dirigir a vocês. Você que tem Deus, pátria, família no seu coração. Que acredita no nosso partido, o PL. Primeiro dizer a vocês que o meu acordo, tudo que eu acertei lá atrás, compreendo o partido Valdemar, está sendo cumprido. Agora, o que acontece? Nós vamos ter mais de 2.000 candidatos a prefeito pelo Brasil e também centenas de candidatos a vereador. Em alguns municípios estão aparecendo agora como se estivesse incubado. O PL ficou ligando com partidos como PT, PCdoB, PSOL. Dizer a vocês que já acertados, como lá atrás, estão fazendo cumprir agora que as coligações têm que deixar de existir. O que é mais grave, mesmo deixando de existir, fica essa mácula dessas pessoas que estão pensando apenas nelas para chegar ao poder e que se exploda o resto. Temos um exemplo que está acontecendo na Venezuela. O povo sofrido, o povo sendo alguns mortos, mais de 1.000 presos com essa fraude sem tamanho ocorrido lá na Venezuela. E o Lula não fala nada no momento. Você sabe por quê? Nós não podemos querer que aconteça no Brasil o que acontece na Venezuela. Se o PT apoia o que está acontecendo lá, nós não podemos apoiar aqui. E sendo do PL, pior ainda. Então fique claro, já está definido que nós estamos além de desfazer isso aí. Onde foi feito, você, eleitor, fica ligado, tá? E onde não for possível de fazer, nós vamos fazer campanha para o outro lado. Ver se é um bom candidato de outro partido e fazer campanha nesse sentido. A satisfação que estamos dando é para você, eleitor brasileiro. O PL veio para ficar. E vamos fazer a diferença. Aí vamos lá. Vamos começar pelo primeiro ponto. Todo santo dia, alguém mete o dedo na cara de Bolsonaro. Depois de todos esses anos, tudo que ele fez, e na boa, não me vem falar que ele nunca fez nada. Depois de tudo que Bolsonaro fez, tudo que Bolsonaro já provou, eu desconheço outro político mais à direita
que teve conversas vazadas, em todas as conversas vazadas, assim, é um negócio assim, surpreendente, é coincidente. Todas as conversas vazadas desse cara, ele tem a mesma postura, e toda vez que alguém escuta falar, rapaz, o bicho é brabo. E quando você olha até antes, sei lá, na época, por exemplo, né, das confusões, da corrupção que não existiu, falar, todo mundo recebia, menos ele. Já foi até citado, né, pelo Beiramar, que, rapaz, com esse daí não dá. Assim, eu acho que o tempo provou que o cara é um pouco diferente, mas mesmo assim, todo santo dia, mete o dedo na cara. E aí, Bolsonaro? Seu vendido, seu safado, seu vagabundo bandido. E aí? Explique. Todo dia. Será que vai ter o mesmo tratamento com o Zema? Não precisa parar de reclamar de Bolsonaro, não. O que eu quero é o mesmo tratamento. Vamos lá, gente. Agora é a vez. Bota ele na cara, chama de bandido, vagabundo, safado. Agora é a hora. Deem o mesmo tratamento que Bolsonaro recebe. Será que o Deltan Dallagnol vai ter o mesmo comportamento? Porque o Deltan Dallagnol, ele ocupa o cargo de embaixador nacional do Partido Novo. Grande Deltinha! E aí, vai poder cobrar o Deltan Dallagnol agora? Não, mas não vamos unir a direita. Vamos unir a direita, né? Momento de união, rapaz. Que viagem, viu? E aí? Como é que vai ser? Você vê, ó, Bolsonaro vem a público. Bota o dedo na cara, ele vai lá e comenta. Eu fico me questionando o que é que Bolsonaro nunca foi cobrado. Tudo cobra um cara. E na boa, eu acho que normalmente ele sempre responde. Tem coisa que eu acho que nem sei se ele deveria estar se explicando demais, mas tá lá. Esse tipo de situação eu acho muito importante. Tá falando de eleição, tá falando de preocupações reais, pô. Se unir com PT, PSOL, PCdoB, que história é essa? Aí você vê uma coisa. Aí eu acho que vocês entendem um pouco que se chama senso de proporções. Uma coisa é você comparar uma eleição no interior da Bahia, numa cidade de 5 mil habitantes, que o cara tá se unindo com o PT, e às vezes você comparar a eleição em Belo Horizonte, a capital do segundo estado, acho que Minas é o segundo mais populoso do Brasil, né? O grande estado decide todas as eleições. Eu acho que tem um senso de proporção. Eu acho que Belo Horizonte está sempre em noticiários. Às vezes, o que está acontecendo no interior da Bahia, uma cidade de 5 mil habitantes, você nem sabe. Mas mesmo assim, cobram Bolsonaro por uma coisa que aconteceu na cidade de 5 mil habitantes no interior da Bahia. E ele vem a público, quando ele toma conhecimento e fala, isso aqui não dá. Isso não é a primeira vez que acontece. Se vocês voltarem, no ano passado, teve um caso no interior do Ceará, que inclusive acabou gerando a demissão, né, troca a dança das cadeiras no diretório estadual do PL no Ceará. Sempre cobram. Ele vem a público e ele comenta. E aí? E eu acho que quando você vai analisar também algumas situações, eu acho que sempre tem que colocar, né, no tabuleiro algumas coisas. O país tem diversas realidades, como por exemplo, tem cidade que com certeza a esquerda vai ganhar. É uma cidade no Piauí que o PT tem 70% dos votos, o prefeito assim, não tem PC que mais que vai perder. Esse é um cenário. Nessa situação, vale a pena se unir com o Centrão? Talvez não, mas às vezes você tem um candidato seu, às vezes nem tem pra não gastar dinheiro, que não vai fazer muita coisa, mas tu pode ter um candidato seu, pra você tornar esse cara um pouco mais conhecido, e aí quem sabe na próxima eleição você tentar pegar esse cara, colocar pra um deputado, uma coisa ou outra, ele já tá um pouco mais conhecido na cidade, tentar conseguir uns votos, ou porque você vai ter uma campanha pra prefeito, você bota ali uns vereadores em cima, então faz uma campanha só, né, pra chapa como um todo, então pro partido aqui marcar presença, você tem esse cenário, aí você tem cenários onde o oposto acontece, que a direita com certeza vai levar, sei lá, uma cidade de Santa Catarina, que é o estado que sempre comenta mais a direita. Aí você vai ter cidades que o favorito é de esquerda, mas existe chance da direita levar. Vamos pensar, por exemplo, acho que para Minas Gerais, ou, sei lá, Centro-Oeste acho que já tá bem mais à direita, né? Mas sei lá, pensa em uma localidade que tá assim, naquele meio que meio a meio, porque o Nordeste é bem à esquerda, o Sul do Brasil tá bem mais à direita, né? Rio Grande do Sul. Pensa no meio a meio, tá lá, meio que Centro-Oeste, tá ali, o candidato de esquerda também na pesquisa, 35% dos votos. O Ilha tá marcando 30%. Você vê que dá pra ir, fala, pô, a população não tem tanta rejeição assim ao nome de Bolsonaro, pô, vale a pena apostar no candidato de direita?
Já tem eleição que o candidato de direita é favorito, mas não é tão favorito assim. Aí o que o PT faz? O PT se coliga com o Centrão para tentar derrotar o candidato da direita. E também existe o oposto, onde a direita é meio favorito, mas a direita tem rejeição, e aí a direita meio que se une com o Centrão para derrotar o PT. Então você tem 1001 cenários. Agora eu acho que o cenário de Minas Gerais, mais especificamente Belo Horizonte, eu não acho que a esquerda aqui tem as grandes condições de levar. Eu acho que foi discutido, inclusive com Zema, a possibilidade de aproximadamente a vice do Bruno Engler. Mas, como saiu na imprensa dias antes, isso saiu na imprensa, e como você acha que saiu no Globo, se eu não estou enganado, tenho que checar no Atlas. O Zema, ele inclusive foi falar, os seus assessores falando, Zema, tira a candidatura da mulher, não tem chance com o novo, e tudo mais. E o Zema estava pensando em apoiar algumas pessoas, inclusive uma das pessoas que estavam sendo cogitadas era o Carlos Viana, caso seja candidato, pensando nas possibilidades dele de chancelar o apoio, pensando em algum cargo nas eleições de 26. Seja presidente, vice, seja senador, talvez indicar o sucessor dele no governo. Então, assim, na boa, o que eu fico vendo dia por dia é que no final do dia, quando você olha na política, projeto é cada um com o seu. Você pode até falar que Bolsonaro tem um projeto dele, agora todo mundo cobra Bolsonaro. Na hora de cobrar o Zema, o Deltan, a turminha Beautiful People da direita permitida não pode falar nada, porque é momento de união e o importante é tirar o Lula. É importante tirar o Lula, mas não pode ser só isso. Chega aquele tweet da Corina, né? Sabe de tudo, mas se omite. Agora é hora de abrir o bico. Falem, senhores. Falem. Né? Dê a explicação de vocês. Não, eu não mando lá em Minas, né? O Zema agiu a nossa revelia. Então fala o que as pessoas sabem, por exemplo, no PL. Alguém em sã consciência acha que não sei quem lá do paredão é de direita? Eu acho que todo mundo sabe que no PL existe a ala do o chamado PL Raiz, né? PL Raiz, super centrão, que ninguém bota muita fé nesse PL Raiz. Ninguém nem considera o PL, né? A turma tá preocupada com o PL mais à direita. Existe um ala assim novo? Se for, tudo bem, a gente entende. Então o Deltan faz parte da ala do bem, o Zema é o novo Raiz. É o equivalente ao PL Raiz. Então como é? Vai ter algum tipo de cobrança? Na hora de jogar pedra, é só contra o Bolsonaro. Aí você vê, né? Bolsonaro quer ampliar a proibição de alianças do PL com a esquerda. Essa é a manchete. Olha a foto que escolheram. Olha a foto que escolheram, bicho. É sério, a cara dele é naturalmente assim? O jornalista com certeza tá assim, ó. Com o dedo no gatilho de foto. Aí ele foi tossir e deve ter pegado um frame que ele ficou com cara feia e botou ali. Sabe, é aquela típica foto que é só pra denegrir a pessoa, só pra gerar algum sentimento ruim. O Alejo até fala, ó, mídia lixo, jornalistas ocos, pra não chamar de outra coisa. Sabendo que atrás das fotos, né? Sabendo que até as fotos são escolhidas a dedo. Eu acho que isso daqui fala muito em nome de Bolsonaro. Aí pra falar da imprensa também. Olha isso aqui. Bolsonaro tava ontem. Lançamento lá da candidatura do Nunes. Melo Araújo de vice. Um monte de gente lá. Ao lado de Bolsonaro, Nunes é confirmado candidato em São Paulo. Chora ao citar Covas e, olha esse final, critica Boulos. Tá. Você não entendeu porque eu tô grifando isso. A gente vai ver o que a Folha de São Paulo falou. Ele critica o Boulos. Eu acho que o Estadão foi bem preciso nesse tema. Ele critica o Boulos. Ele diz ao prefeito, confirma a candidatura com o de Bolsonaro, Temer, Tarcísio nesse sábado. Aí o que ele falou do Boulos. Não deixar os que invadem, aqueles que depredam, os que apoiam ditaduras como da Venezuela, tomarem e invadirem a prefeitura da maior cidade da América Latina. Não vai, não vai. Tá, beleza. A Folha de São Paulo deu uma notícia sobre a mesma coisa. Nunes oficializa a candidatura com discurso bolsonarista. Sabe qual é o discurso bolsonarista? Nunes chamou o pissolista de invasor, depredador, que defende a ditadura da Venezuela. São Paulo vai vencer esse perigo? Estou disposto e tenho coragem, pronto. A crítica virou discurso bolsonarista. Curioso, né? Curioso. Curioso como são as coisas. Eu acho que por notas como essa você consegue ver que o candidato do sistema é o Guilherme Boulos.
Com apoio desse da imprensa, meu amigo, só tem como ser o candidato do consórcio. Até porque é o candidato do Lula. Frustrado, Pablo Marçal ataca Kim Kataguiri após anúncio de apoio a Nunes. A coluna Marçal, que sonhava com apoio de Kataguiri, classificou a decisão do deputado de apoio a Nunes como síndrome de Estocolmo. O inflador pediu aos espectadores que pesquisassem o que Kataguiri falava da atual gestão de Nunes antes de acertar o apoio ao prefeito, né? Marçal previu ainda que passará a ser alvo de ataques do MBL. Então quer dizer que o Marçal antes não era alvo, porque a gente tinha um acordão, né, do Marçal com o MBL, como a gente tinha dito. Aí agora, porque ele falou mal do Kataguiri, não vai ter mais acordo e como é que vai passar a ser alvo? Porque o MBL ataca todo mundo, então o Marçal não era atacado porque tinha um acordão? Rapaz, para. Aí tá lá na live, dando chilique. Gente, antes dessa live aqui, até o Alessandro Santana tava lá, o Marçal tava com o Caio Coppola no programa do Vilela. Não, obrigado, Kim Kataguiri, ótimo candidato, um dos melhores deputados que existe, isso, aquilo. Rasgando seda. Bastou o cara apoiar o Ricardo Nunes, aí virou o bichão. MBL, pediu impeachment de Bolsonaro, ele não tá nem aí. MBL é um dos principais responsáveis por toda a censura que o Brasil vive, todo o sistema de perseguição. Ele tá preocupado com isso? Não. O Pablo Marçal, inclusive, ele reafirma. Não sei o que lá, né? Carlos Bolsonaro já ligou a sua rede aí de ódio. A tese do gabinete do ódio. Mente adoidado, às vezes, também sobre umas coisas. Pega o vídeo de Eduardo Bolsonaro, recorta os pedaços. Aí agora o Kataguiri, agora não presta mais. Antes prestava. Aqui é a mesma coisa do Zema. E ele não é muito melhor do que o Ricardo, pior do que o Ricardo Nunes também não. Mas é que ele vai mostrar pra vocês. Sabe? A gente reclama de todo mundo. O engraçado é quem só reclama de Bolsonaro. Só reclama de Bolsonaro. Eu vejo pra Bolsonaro, me custa acreditar que Bolsonaro só está pensando nele. Vendo o que ele fez. Deputado, sabe? Pegou um Brasil, ele conseguiu capturar esse sentimento, né? Dar vazão, conseguiu ganhar o coração das pessoas, ajudar a eleger uma grande bancada. Os grandes comícios já rolavam desde 2017, rodando o Brasil, não era de jatinho nem nada, era do jeito que dava. Se elege, leva uns 40, vai trabalhando, faz o que der, sem nenhum apoio, vem eleição, elege quase 100, fora os dos outros partidos que... Tem muita gente também bateu foto e apoia Bolsonaro. Tem gente de direita que tem outros partidos. Gente de direita mesmo, né? Direita minha boca. Não tem gente de direita. Aí faz governador, faz senador. Vários nomes surgem de pessoas que trabalharam na gestão dele, que não eram políticos antes. Você pega o próprio governador do estado de São Paulo, Tarcísio Freitas. Quem era o Tarcísio na fila do pão? E aí me custa muito acreditar que Bolsonaro, sabe, tá agindo só pensando em si. Porque pelo menos o que os meus olhos me mostram que Bolsonaro ao longo desses anos elegeu muita gente. Pô, ainda que seja algo assim, tá tendo certo êxito. Não tem número suficiente para você vencer no Congresso em votações importantes, mas tem número para você incomodar, tem número para você ser um player que o seu apoio pode ser decisivo na eleição da presidência da Câmara, um número decisivo para você conquistar a CCJ, por ser a maior bancada, número decisivo para ter a primeira vice-presidência da Câmara dos Deputados, né? Inclusive, quando o presidente não está representando, o primeiro vice é quem assume, pode pautar um assunto na cara da noite. Então, assim, são coisas que eu acho que são ganhos e não são, não acho que é o e se, eu acho que é o que foi provado, que tá aí, tá acontecendo, mas tudo bem, cada um pensa aí na forma que quiser. Rafael Globo fala assim, ó, perceberam que Bolsonaro sumiu da mídia? Ele colocou esse dia 24, aí ele voltou 6 dias depois. Live, falar pra bolha. Mídia percebeu agora. Bolsonaro troca a live 2020 por viagem 2024 para eleger prefeitos aliados. Se Bolsonaro realmente fosse um cara tão vagabundo assim, pensa só. Ele recebeu só de Pix, não sei quantos milhões. Ele não podia ter pegado esse dinheiro e ido embora? Fala, não, vou dar um vazar. Não é tão difícil assim fugir do Brasil, né? Ou então ficar do Brasil de boa. Será que se Bolsonaro fala assim, não, eu cansei da política. Se ele fala de coração assim, ó, eu cansei da política. Tu acha que se ele colocasse na mesa assim, ó, Lula,
eu vou desaparecer. Eu não vou dar uma entrevista. Não vou nem sair de casa. Em troca, para de me perseguir. Tu acha que a turma não aceitava uma coisa dessa? Nem ia ser a maior traição que ele pudesse fazer. Isso realmente ia ser uma fratura na direita sem igual, que no dia o que a turma quer. Assim, você olha pra realidade, assim, me custa muito. Você fala, o cara tá aí, tá inelegível, sem mandato, sendo perseguido dia sim, dia também, podia estar de boa, mas não. Roda aqui, roda acolá. Você pode falar, pô, o que ele tá fazendo, eu acho que ele poderia fazer isso daqui. Talvez aquilo outro pudesse ser muito mais efetivo. Talvez Bolsonaro não precisasse ter feito isso, aquilo outro, etc. Pô, isso a gente pode entrar. Agora, sim, a essência da pessoa, o que tá no coração dela, de coração, velho, eu sei que eu passo o pano, mas me custa acreditar que Bolsonaro é uma pessoa ruim. Quando você olha a essência dele, você olha os vazamentos, você olha o que acontece dia por dia, você olha quem está contra ele, quem o odeia. Falava que falava isso, né? Você não precisa gostar de Bolsonaro, é só olhar quem tá contra ele. Já tem 1h10, meu Deus. Pesquisa Quest. Intenções de voto em ramagem dobram com apoio de Bolsonaro, enquanto Lula faz paz perder fôlego. Veja só, Lula tira votos, Bolsonaro traz votos. Isso no Rio. Em outras localidades, é o contrário. PT perdeu a esperança de indicar a vice de Eduardo Paes no Rio. Aí o povo fala, cadê o Bolsonaro? Tem que voltar mais vezes no Rio de Janeiro. Você vê ele falando, tem 2.000 candidatos no Brasil. 2.000. Tem 2.000. 2.000 candidatos no Brasil. 2.000. Gente, não tem nem tempo hábil. Vai ter inúmeros candidatos que jamais verão Bolsonaro pisar na cidade deles. Eu acho que o Bolsonaro deve voltar no Rio de Janeiro. Isso aqui é só comentar pra... Não vou comentar isso aqui, porque isso aqui é baixo astral demais. Eu vou só falar prato. Amazonas. O Manaus, né? Uma cidade importante. O cara faz chá de revelação pra anunciar o vice. É um negócio assim que eu não entendo. Eu simplesmente não entendo. Chá de revelação, cara. Chá de revelação. Aqui tinha umas coisas que eu quero comentar com mais calma depois. Mas tá aí. Só peço que da mesma forma que cobram Bolsonaro, cobre o Zema, cobre o Deltan. Mesmo tratamento. Mesmo tratamento. Mesmo tratamento. Só isso. Não precisa aliviar pra Bolsonaro. Mas trate os outros igual. Trate. Vai ser lindo de ver nossos grandes liberais. Eu nem vou listar os meus problemas com o Zema, que eu já falei isso tantas vezes. E nem isso aí do Calil, pra mim, é o que menos importa. Se for uma aliança pra derrotar essa esquerda, que o caso não é esse, eu até engolia. Mas meu problema com o Zema é muito mais estrutural e envolve realmente, assim, agenda. O que eu defendo enquanto agenda, Brasil, eu acho que o Zema vai em direção totalmente oposta. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode falar no canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem o Atlas brasileiro. A gente tem muita coisa sendo registrada, inclusive, quando o Zema foi no CIPEC do ano passado, e ao ser questionado sobre, olha só, né, o povo joga pedra no Nunes e joga pedra de forma correta por causa do passaporte. O Zema fez a mesma coisa, teve gente que foi demitida, uma mulher que foi demitida, ela foi lá para cobrar o Zema não respondeu ela e foi embora. No CIPEC. Ele não responde uma coisa nem no auditório quando é questionado no ambiente controlado da direita. Assim, não vou ficar listando aqui o meu problema com o Zema. Mas tá no Atlas. Vai lá no Atlas. Tá lá o passo a passo e muito mais. Compartilha, não fique com raiva, reflita. Não deixemos que o Brasil vire a Venezuela. A gente fala que a Venezuela tá virando o Brasil, mas ainda não tá tão assim, né? Mas tá caminhando pra lá. Aquele grande beijo e abraço. Volte amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.